Olá, em primeiro lugar eu desejo que você esteja bem. Nesse vídeo vamos fazer essa peça muito rápida, muito fácil de trabalhar e que dá para aproveitar algumas sobras. No caso aqui eu aproveitei sobrinhas desse marrom escuro que estão aqui nos cantinhos e esse laranja também era uma sobrinha que eu tinha e deu para aproveitar para fazer essa peça. É um tapete um pouquinho diferente o modo de trabalhar, mas ele é muito fácil de fazer. Bom, e eu trabalhei com fio número 6 e agulha de 3,5 milímetros e no total, contando as três cores, eu gastei 320 gramas de fio. E ele ficou bem grandinho, ele ficou medindo 72 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. Então, ficou num tamanho ótimo. Eu espero que você goste de trabalhar essa peça comigo. Se você fizer e gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e, se possível, compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Então é isso, agora vamos lá para o passo a passo. Vamos começar trabalhando um cordão com 58 correntes. Laço a linha na agulha, busco o fio pela laçada que está a primeira corrente. Agora, 2, 3, 4, 5 e sigo até ficar com 58 correntes. Eu vou fazer as minhas e venho. Aqui está, trabalhei 58 correntes, agora nós vamos contar 7 correntes voltando atrás a partir da última. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na sétima corrente, vamos passar a agulha pelo meio e vamos trabalhar um ponto alto. Venho para a corrente à frente, faço mais um ponto alto, corrente à frente, mais um ponto alto. Então, aqui está, eu trabalhei um grupo com 3 pontos altos. Nós vamos fazer 10 grupos de 3 pontos altos na primeira volta, separados sempre por 2 correntes, 1, 2. Vem na base, pula 2 correntes, 1, 2, a partir da terceira, trabalha mais um grupo de 3 pontos altos. Fez os 3, faz 2 correntes, pula 2 correntes de base a partir da terceira, mais 3 pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui os 10 grupos de 3 pontos altos e venho. Aqui está, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos com 3 pontos altos. Restaram aqui no final 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Então, para completar a primeira volta, eu faço ainda 2 correntes, 1, 2, venho aqui, olha. Nessa última laçadinha aqui da última corrente, vou passar a minha agulha e vou ajustar bem aqui as 2 laçadas e prender um ponto baixíssimo. E encerrei aqui, então, a minha primeira volta. Agora, vamos para a segunda. Eu vou começar a segunda volta subindo aqui 2 correntes. Essas 2 correntes equivalem a um ponto alto. Eu viro aqui o trabalho e faço mais 2 pontos altos pegando por baixo dessas correntes. Então, olha, aqui eu trabalhei um grupo de 3 pontos altos contando aqui com as 2 correntes. Agora, eu vou seguir fazendo 2 correntes e 3 pontos altos em cada espaço. E na segunda volta, nós vamos trabalhar 11 grupos de 3 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes, e sempre feitos aqui nesses espaços. Então, eu vou aqui fazer a minha volta, quando eu estiver para trabalhar o grupo de número 11, eu venho fazendo junto com você. Trabalhei a segunda volta, como orientei, estou aqui no final da volta, aqui eu vou trabalhar o grupo de número 11, então, olha, eu faço as 2 correntes de separação e venho aqui nessa alça.
Inicialmente, eu faço 2 pontos altos pegando por baixo aqui, olha, das correntes. E o terceiro, eu vou fazer pegando pelo meio da quarta corrente, contando de baixo para cima. Então, olha, 1, 2, 3, 4. Aqui na quarta corrente, eu vou passar a minha agulha pelo meio e trabalhar um ponto alto. E aqui está o grupo de número 11 da segunda volta. Essa primeira parte aqui do tapete, ela será feita todinha intercalando o padrão dessas duas voltas. Em uma volta faço 10 grupos, na outra faço 11. Agora faço 10, depois 11, 10, 11. E vamos com esse padrão até ficar com um total de 39 voltas intercalando aqui. Bom, então, agora nós vamos iniciar a terceira volta. A terceira volta é uma volta com 10 grupos. Então, todas as vezes para eu começar as voltas de 10 grupos, eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Vou virar o trabalho e vir nesse primeiro espaço de 2 correntes. E a partir daqui, eu começo a fazer os grupos de 3 pontos altos. Sempre separados por 2 correntes e todos eles trabalhados nesses espaços de 2 correntes que nós temos de base. Então, eu vou fazer os 10 grupos e venho encerrando essa volta junto com você. Trabalhei os 10 grupos de 3 pontos altos, estou aqui no finalzinho da volta, então, nós vamos encerrar as voltas de 10 grupos daqui por diante com o padrão que vou mostrar nessa aqui. Então, fez o grupo de número 10, trabalha 2 correntes e vem aqui, olha, na segunda corrente que nós fizemos para iniciar a volta de base. 1, 2. Vou passar sempre a agulha pelo meio da segunda corrente e trabalhar o último ponto alto da volta. Bem, encerramos a terceira volta, agora vamos trabalhar a quarta. A quarta volta é uma volta com 11 grupos. Então, todas as vezes para começar as voltas de 11 grupos, nós fazemos 2 correntes que equivalem a um ponto alto, viramos o trabalho e fazemos mais 2 pontos altos nesse espaço de correntes. E aqui está, então, o primeiro grupo de 3 pontos altos, 2 correntes de separação e segue agora trabalhando 3 pontos altos em cada um dos espaços de 2 correntes que temos de base. Fez os 3, faz as 2 correntes, próximo espaço, mais 3. Então, eu vou fazer o meu, e quando eu estiver para trabalhar o grupo 11, eu venho fazendo junto com você. Vem trabalhando a quarta volta e aqui eu vou fazer o grupo de número 11 nesse espaço. Eu faço aqui as 2 correntes de separação e venho trabalhar aqui. Eu faço 2 pontos altos pegando por baixo das correntes. E daqui por diante, todas as vezes que nós vamos trabalhar o grupo 11, nós vamos fazer o último ponto alto pegando pelo meio da segunda corrente aqui que nós temos na volta de base, sempre contando aqui de baixo para cima. Passa a agulha sempre no meio dessa segunda corrente, trabalha o ponto alto. Bem, então, agora vamos para a volta de número 5. A volta 5, ela terá 10 grupos de 3 pontos altos. Então, nós começamos com 1, 2, 3, 4 correntes, viramos a peça e vamos trabalhando os grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Sempre esses grupos feitos aqui, nesses espaços de correntes que nós temos de base. Bem, então, olha, como é bastante repetitiva essa primeira parte, só isso aqui mesmo, olha, 10 grupos, 11 grupos, 10 grupos, 11 grupos, 10 grupos, depois 11, 10, 11, até ficar com o total de 39 voltas. Então, eu não vou ficar filmando, porque é só repetição disso aqui mesmo. Eu vou fazer o meu até na volta 39, quando estiver para fechar a volta 39, eu venho para a gente continuar. Trabalhei com o padrão que orientei e fiz o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 voltas. E a minha volta de número 39 é uma volta com 10 grupos de 3 pontos altos, tem uma alça aqui no início e agora vai ficar com uma alça aqui no final. Então, depois do grupo 10, eu vou trabalhar 3 correntes, 1, 2 e 3, e venho aqui, olha, na segunda corrente que eu fiz para iniciar a volta de base, passo pelo meio e prendo um baixíssimo, laço mais uma vez e vou cortar esse fio. Bem, e aqui, olha, depois de cortar o fio, eu costumo sempre voltar aqui nesse último ponto alto que eu fiz na volta e pegar essa ponta e passar por esse ponto alto. Porque agora eu viro essa ponta pro lado de cá, e quando eu for trabalhar os pontos altos aqui nesse canto, eu prendo embaixo dos pontos, que assim eu já vou arrematando essa ponta. Bem, e agora eu vou trabalhar as próximas voltas com esse marrom mais escuro. Não, eu vou fazer da seguinte maneira, olha. Eu vou vir aqui, olha, sempre no canto. E a partir desse espaço do canto, eu sempre vou contar 3 espacinhos voltando aqui atrás para amarrar o meu fio. Então, olha, o canto, voltando aqui atrás, 1, 2, 3. Passo a minha agulha aqui nesse espaço e amarro o fio. Bem, e depois de prender o fio, vou buscar aqui a linha, vou subir 3 correntes que vão equivaler um ponto alto, vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Aqui fiz um grupo de 3 pontos altos, 2 correntes, venho no próximo espaço, faço mais 3 pontos altos. Faço 2 correntes, e aqui eu encontro as correntes do canto. Então, todas as vezes que eu encontrar as correntes do canto, eu vou fazer um leque com 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, 3 correntes, 1, 2, 3 e mais 3 pontos altos. Aqui está o leque virando o canto. Na sequência, eu vou trabalhar mais 2 grupos de 3 pontos altos, igual fiz do lado de cá. Então, separo aqui com 2 correntes, venho no espacinho e faço 3 pontos altos. 2 correntes, próximo espaço, 3 pontos altos. Então, olha, a primeira volta no marrom escuro aqui, ela é isso aqui que nós trabalhamos. 2 grupos de 3 pontos altos, um leque no canto e mais 2 grupos de 3 pontos altos. Agora, vamos para a segunda volta. Para iniciar a segunda volta, eu vou fazer apenas 3 correntes. 1, 2, 3. Vou virar o meu trabalho e eu vou voltar aqui trabalhando 2 grupos de 3 pontos altos nesses 2 espaços que eu tenho. Então, venho aqui no espacinho, faço 3 pontos altos. Faço 2 correntes, venho no próximo espaço, faço mais 3 pontos altos. Aqui, ó, já fiz os 2 grupos de 3 pontos altos e logo à frente eu tenho o leque virando o canto. Então, aqui eu faço 2 correntes e trabalho um leque sobre o leque de base. Os leques são sempre iguais, os 3 pontos altos, 3 correntes, 1, 2, 3 e mais 3 pontos altos.
Aqui, ó, fiz um leque sobre o leque de base, sempre assim virando os cantos. Agora, duas correntes e vou fazer mais dois grupos de 3 pontos altos. Aqui estão os dois grupos e para encerrar aqui essa segunda volta no marrom escuro, nós vamos fazer apenas uma corrente e vir trabalhar um ponto alto, pegando aqui, olha, pelo meio da terceira corrente que nós fizemos para iniciar a volta de base. Bem, então ficou assim a segunda volta dessa parte, agora vamos para a terceira. Eu vou começar subindo duas correntes, uma, duas, essas duas correntes equivalem ao primeiro ponto alto. Agora, eu vou virar o meu trabalho e completar aqui um grupo de 3 pontos altos. Então, tenho um aqui nas correntes, venho aqui por baixo dessa corrente, faço mais 2 pontos altos. Aqui está o grupo com 3 pontos altos. Nessa volta, nós vamos fazer 3 grupos. Então, fiz um aqui, agora 2 e o terceiro aqui. Aqui eu sempre vou separar com duas correntes. Então, aqui, olha, eu trabalhei os 3 grupos de 3 pontos altos e encontrei o leque do canto. Que faço duas correntes e venho trabalhar um leque sobre o leque de base. Os leques sempre iguais, 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Fez o leque, agora nós vamos trabalhar 3 grupos de 3 pontos altos aqui, igual fizemos do lado de cá. Então, olha, 1, 2 e o terceiro aqui. Separando sempre duas correntes. O terceiro grupo, eu vou fazer trabalhando 2 pontos altos, pegando por baixo aqui das correntes. E o terceiro ponto alto, pegando pelo meio da segunda corrente. Bem, então, aqui está, encerramos a terceira volta aqui no marrom escuro, agora vamos trabalhar a quarta volta. Nós vamos começar fazendo 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos virar a peça e voltar aqui com 3 grupos de 3 pontos altos nessa lateral, olha, 1, 2 e 3. Então, venho no espacinho e começo a fazer os grupos. Aqui estão os 3 grupos de 3 pontos altos e à frente eu tenho o leque que vira aqui o canto. Aqui eu faço um leque sobre o leque de base, duas correntes e o leque com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Completou o leque, agora é só trabalhar aqui 3 grupos de 3 pontos altos nesses 3 espaços, separando sempre duas correntes. Aqui está, trabalhei os 3 grupos de 3 pontos altos, agora nós vamos encerrar essa volta da seguinte maneira. Eu vou fazer aqui 1, 2, 3 correntes. Venho na segunda corrente aqui que eu fiz para iniciar a volta de base, passo a agulha pelo meio
e vou prender um ponto baixíssimo. Vou laçar mais uma vez e vou cortar esse fio. Eu vou trabalhar os 4 cantos com o barbante marrom mais escuro, seguindo o mesmo padrão que eu fiz aqui. Então, são 4 voltinhas que nós vamos fazer no marrom escuro. Olha, 1, 2, 3 e 4, seguindo sempre esse padrão que eu acabei de orientar aqui. Completou aqui o canto, a primeira coisa que a gente vai fazer para ir para o próximo vai ser virar o trabalho e deixar essa primeira volta que nós fizemos aqui com o direito voltado para nós. Você pode ver que a gente termina, ela está com o avesso aqui para nós. Então, nós vamos virar para ficar todos os cantos com as voltas na mesma disposição de direito e avesso. Então, eu vou deixar sempre, né, a primeira volta aqui do marrom escuro com os direitos todos do mesmo lado. Agora, eu venho, então, no próximo canto e vou repetir o mesmo padrão que mostrei aqui, desde o momento de amarrar o fio. Então, olha, lembra que eu vim nas correntes ali do canto e contei 3 voltando atrás, 3 espacinhos, olha, 1, 2 e 3. Então, aqui no terceiro espaço, eu vou amarrar o fio. E vou trabalhar aqui um grupo de 3 pontos altos, né? Então, eu subo 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto. Faço mais 2 pontos altos. E completo assim o grupo. Agora, 2 correntes, no próximo espaço, mais 3 pontos altos. Depois desses 2 grupos, eu encontro aqui as correntes do canto. E aqui é aquele local, olha, onde eu tenho a ponta. Então, faço aqui 2 correntes, viro essa ponta pro lado de cá e prendo embaixo do leque que eu vou trabalhar aqui nesse canto. Então, olha, fiz o leque, agora faço 2 correntes e na lateral do lado de cá, eu trabalho mais 2 grupos de 3 pontos altos, igual fiz aqui. Então, olha, encerrei aqui a primeira volta desse canto, igualzinho o padrão que eu mostrei lá do outro lado. Agora, então, nós vamos subir 3 correntes, virar a peça e voltar aqui com 2 grupos de 3 pontos altos, um leque, mais 2 grupos de 3 pontos altos. Depois, fazemos uma corrente e um ponto alto na terceira corrente que fizemos aqui para iniciar a volta de base. Igualzinho, eu mostrei esse primeiro canto aqui. Então, olha, eu não vou filmar os 4 cantos, porque é a mesmíssima coisa que nós fizemos aqui. Então, para você se guiar aí, ou você pode olhar o que você fez no primeiro canto aqui junto comigo e repetir tudo igual nos outros 4 cantos, ou se preferir, você pode descer aí embaixo no primeiro comentário, que eu sempre deixo anotado lá o minuto em que se iniciam cada uma das voltas, cada uma das partes da peça. Então, vai estar anotado lá no primeiro comentário. Início do primeiro canto marrom escuro. Então, é só você clicar no minuto que tem lá na frente, que vai abrir exatamente no momento que eu começo aqui essa parte. Aí, é só você assistir, né? E copiar tudo de novo, nos 4 cantos. Então, eu vou fazer os meus 4 cantos com esse padrão e venho mostrando para você como é que ficou. Trabalhei os 4 cantos no marrom com a orientação que passei e o trabalho, por enquanto, está assim. Bem, agora vamos trabalhar com a cor laranja e vamos preencher esses espaços que ficaram aqui, olha, entre um canto e o outro. Então, ficou esse retângulo aqui vazio, nós vamos preencher. Aqui na minha peça, eu já preenchi 2 lados para mostrar para vocês como é que vai ficar. Então, olha, eu já fiz aqui um lado da lateral mais comprida e vai ficar assim.
e fiz também aqui um lado da lateral mais estreita. Então, agora, nós vamos fazer as outras duas que faltam, e essas aqui que eu mostrei prontas, elas são preenchidas igualzinho, eu vou mostrar aqui nessas próximas duas. Bem, então, para nós preenchermos esses espaços aqui, nós vamos começar deixando essa última volta que nós fizemos aqui com o avesso virado para cima. Então, nós viramos aqui a peça. Bem, então, aqui está, olha, eu deixei essa última volta aqui com o avesso para cima, e a primeira volta aqui embaixo, olha, perceba que ela está com o direito para cima. Então, começando nessa posição, fica mais bonito aqui, o trabalho. Bom, então, vamos lá. Eu vou prender o fio nesse local aqui, olha, na última volta do marrom escuro, aqui nesse cantinho, eu tenho 3 correntes. Então, na segunda corrente, eu vou atravessar a minha agulha. Então, perceba que essa corrente aqui é a corrente central aqui das 3, né? 1, 2 e 3. Então, passo a agulha pelo meio dessa corrente, busco aqui o fio e amarro. E vou descer trabalhando 2 grupos de 3 pontos altos aqui. Primeira coisa, eu viro a ponta pro lado de cá e já vou prendendo aqui embaixo desses pontos. Aí, de novo, eu venho com a agulha pelo meio da mesma corrente que eu amarrei a linha. Busco o fio aqui pra frente e vou subir 3 correntes aqui para fazer o primeiro ponto alto. Volto aqui nesse espaço e faço mais 2 pontos altos, que é para completar aqui um grupo com 3 pontos altos. Aqui está o grupo de 3 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, 1, 2, venho no próximo espacinho aqui e faço 3 pontos altos. Olha, fiz 2 grupos de 3 pontos altos aqui no marrom escuro. Em seguida, sem nenhuma corrente aqui, eu vou laçar e começar a trabalhar nesses espaços que eu tenho aqui no marrom claro. Direto eu laço, venho no primeiro espaço aqui do marrom claro e a partir daqui eu vou seguir trabalhando grupos de 3 pontos altos em todos os espaços e vou separar esses grupos sempre com 2 correntes, 1, 2. No próximo espaço, 3 pontos altos. Vou seguir com essa orientação até esse intervalo aqui. Então, eu vou fazer o meu até aqui e venho mostrando para você como ficou. Trabalhei com a orientação que passei. Cheguei aqui no último espaço, agora eu vou subir com 2 grupos de 3 pontos altos aqui por essa lateral. Então, depois de trabalhar esse grupo aqui no marrom claro, eu não vou fazer corrente, direto eu vou laçar e vir nesse primeiro espaço aqui do marrom escuro e trabalhar 3 pontos altos. Fez os 3, faz 2 correntes, 1, 2. E agora, vem aqui nesse espaço do canto e vamos fazer aqui 3 pontos altos. Então, olha, eu vou fazer 2 pontos altos pegando por baixo aqui dessas correntes. E o terceiro ponto alto, eu vou fazer pegando pelo meio da segunda corrente que eu tenho aqui, olha, contando daqui pra cá. Então, venho aqui, passo a agulha pelo meio dessa corrente e trabalho o terceiro ponto alto desse grupo. Bem, então, aqui nós encerramos a primeira volta no laranja. Agora, vamos iniciar a segunda. A segunda volta, eu começo com 3 correntes. 1, 2, 3. Laço e viro a peça. E venho trabalhar
3 pontos altos nesse espaço de 2 correntes aqui. Na segunda volta, nós vamos fazer apenas um grupo de 3 pontos altos aqui descendo nessa lateral. E em seguida, nós vamos laçar aqui direto, sem fazer nenhuma corrente. E começar a trabalhar os grupos de 3 pontos altos aqui, em todos esses espaços. E agora, eu vou seguir, então, separando esses grupos com 2 correntes, 1, 2, e vem no próximo intervalo e trabalha mais 3 pontos altos. E vamos com essa orientação até esse último espaço que nós temos aqui nessa lateral. Vou fazer o meu até aqui e venho pra gente continuar. Trabalhei com a orientação que passei. Encontrei aqui a curvinha, onde eu vou direto agora trabalhar um grupo de 3 pontos altos nesse espaço. Então, sem nenhuma corrente, eu vou laçar e vir trabalhar os 3 pontos altos. Bem, depois de fazer os 3 pontos altos, nós vamos encerrar a segunda volta fazendo apenas uma corrente e trabalhando um ponto alto na terceira corrente que nós fizemos para iniciar a volta de base. Então, passa a agulha aqui no meio e trabalha o ponto alto. Agora, vamos iniciar a terceira volta aqui do laranja. Eu vou começar subindo 3 correntes que equivalem a um ponto alto, 1, 2, 3, vou virar o trabalho. E vou completar aqui um grupo de 3 pontos altos nesse espacinho. Então, aqui nas 3 correntes tem um ponto alto, faço mais 2 aqui no espaço e fico com 3 pontos altos. Aqui estão os 3 pontos altos. Então, na terceira volta, nós vamos fazer aqui nessa lateral mais estreitinha, apenas um grupo de 3 pontos altos. Direto, vamos laçar e começar a trabalhar nessa lateral aqui. Então, laço e venho no primeiro espaço aqui de 2 correntes. E a partir daqui, então, vamos trabalhando os grupos de 3 pontos altos separados, sempre por 2 correntes. Faz as 2 correntes e vem trabalhar mais 3 pontos altos no próximo espaço. E vamos assim, então, até o último espacinho de 2 correntes que nós temos aqui. Vou fazer o meu até aqui e venho. Trabalhei com a orientação que passei, vim até no último espaço aqui dessa lateral, agora sem nenhuma corrente aqui eu vou laçar e vir trabalhar um grupo de 3 pontos altos virando aqui nessa lateral mais estreita. Bom, então, lacei, agora venho aqui nessas correntes e faço 2 pontos altos pegando por baixo dessas correntes. E o terceiro ponto alto, vou fazer pegando pelo meio da segunda corrente. 1, 2. Aqui no meio da segunda, eu passo a agulha e trabalho o terceiro ponto alto. Bem, então, nós encerramos a terceira volta no laranja, agora vamos para a quarta volta. Olha, a quarta volta, nós vamos fazer apenas uma corrente para iniciar. Olha, uma corrente apenas, laço e já viro o trabalho. E aqui na quarta volta, eu não faço nenhum bloquinho aqui descendo nessa parte estreitinha. Venho direto depois dessa corrente, aqui nesse primeiro espaço, e vou seguir fazendo 3 pontos altos separados por 2 correntes em todos esses espaços dessa lateral. Então, só laçar e vir aqui no primeiro intervalo de 2 correntes e começar os grupos. Fez os 3, faz 2 correntes, mais 3 pontos altos. Vamos assim até o último espaço que nós temos aqui. Então, eu vou fazer os meus e venho para a gente continuar. Trabalhei com a orientação que passei até o último intervalinho de 2 correntes que eu tinha aqui.
Bom, agora então, nós vamos fechar aqui a quarta volta. Para fechar a quarta volta, nós vamos fazer apenas uma corrente e vamos fechar com um ponto baixíssimo, pegando na terceira corrente que nós fizemos aqui, para iniciar a volta de base. Fechou aqui com o baixíssimo, laça mais uma vez, estende e corta a linha. Bem, então, essa parte aqui que nós fizemos foi na parte mais comprida, né, da peça. O outro lado oposto aqui será preenchido, então, com o mesmo padrão que eu acabei de mostrar para você. Então, se você tiver ainda alguma dúvida de como fazer essa parte, você pode descer embaixo no primeiro comentário, que eu deixo lá anotado o minuto que se iniciam cada uma das voltas, e vai estar anotado lá, início do preenchimento com o laranja lateral mais comprida. Então, é só você clicar no minuto que eu deixei anotado e ir assistindo de novo e copiando, que o outro lado vai sair igualzinho esse aqui que nós fizemos juntas. Bem, então, agora nós vamos preencher essa parte aqui da lateral mais estreita. Bem, então, vai seguir o mesmo esquema que nós fizemos aqui na parte mais comprida no laranja. Então, olha, a primeira coisa a reparar é se essa volta aqui, a última do marrom escuro, ela está com o avesso para cima. Se não estiver, a gente vira, né? Para ficar as laterais com o mesmo padrão aqui na hora de amarrar o fio. Então, olha, virei aqui para o lado do avesso, essa última volta. Sempre a primeira volta aqui no marrom escuro vai ficar para o lado do direito. E amarramos, então, no mesmo local, que é aqui nessa segunda corrente que nós temos fazendo aqui a curvinha na última volta do marrom escuro. Atravesso a agulha aqui, pelo meio da segunda corrente, e amarro o fio. Viro a pontinha pra cá, passo a agulha de novo aqui no mesmo lugar, busco a linha, subo 3 correntes. E faço mais 2 pontos altos nesse espaço. Aqui está o primeiro grupo de 3 pontos altos. Agora, são 2 correntes. Venho no espacinho logo à frente, faço mais 3 pontos altos. Bem, aqui eu já fiz os 2 grupinhos no marrom mais escuro, agora vamos começar a trabalhar aqui no marrom claro. Então, sem nenhuma corrente, eu vou laçar e vir no primeiro espaço, e a partir daqui começo a fazer os grupos de 3 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Vem no próximo, mais 3 pontos altos. Então, olha, é o mesmo padrão que nós fizemos na lateral mais comprida ali do laranja. A única diferença é que aqui na lateral mais estreita, aqui nessa parte do marrom claro, vai ter menos bloquinhos. Aqui está, olha, eu trabalhei no marrom claro, né? Ficou com menos bloquinhos, mas o padrão para trabalhar é o mesmo que nós fizemos na parte mais comprida. Então, agora, eu laço sem nenhuma corrente e venho trabalhar 2 grupos de 3 pontos altos aqui no marrom escuro. Fez esses primeiros 3, agora faz 2 correntes e vem aqui no último espacinho. Então, aqui eu faço 2 pontos altos pegando por baixo das correntes. E o terceiro faço pegando pelo meio da segunda corrente que eu tenho aqui de base. Bem, então, nós encerramos aqui a primeira volta,
Vamos iniciar a segunda fazendo 3 correntes, 1, 2 e 3. Vamos virar o trabalho e fazer um grupo de 3 pontos altos nesse espaço aqui de 2 correntes. Na segunda volta, então, é apenas um grupo de 3 pontos altos aqui nesse pedacinho. Direto, nós vamos laçar aqui sem nenhuma corrente e vir trabalhar nessa lateral aqui. Então, venho no primeiro intervalo e a partir daqui vou fazendo os 3 pontos altos, 2 correntes em todos os espaços que eu tenho nessa lateral. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei os grupos nessa lateral, agora direto eu laço e venho fazer um grupo de 3 pontos altos nesse espaço aqui. Então, sem nenhuma corrente, lacei, agora venho trabalhar os 3 pontos altos. Fez os 3, agora a gente fecha a segunda volta fazendo apenas uma corrente, pegando pelo meio da terceira corrente que iniciamos a volta na base. Agora, para começar a terceira volta, então, nós subimos 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Viramos o trabalho e vamos completar aqui um grupo de 3 pontos altos nesse espacinho. Então, fiz as 3 correntes, que são um ponto alto, agora faço mais 2. Direto vou laçar e vir trabalhar 3 grupos de 3 pontos altos aqui nesses 3 espaços. E esses grupos sempre separados por 2 correntes. Trabalhei os 3 grupos, agora sem nenhuma corrente eu laço e venho fazer um grupo aqui nessa alça da ponta. Então, trabalho 2 pontos altos pegando por baixo das correntes. E o terceiro pegando pelo meio da segunda corrente que eu tenho aqui. Então, encerramos a terceira volta, agora vamos para a quarta. A quarta volta, nós iniciamos fazendo apenas uma corrente, laçamos, viramos o trabalho e depois de virar a peça, então, nós vamos fazer 2 grupos de 3 pontos altos nesses 2 espaços que nós temos. E depois desse segundo grupo de 3 pontos altos, nós vamos fechar a volta. Então, essas voltas são fechadas com uma corrente e um ponto baixíssimo, pegando pelo meio da terceira corrente que nós temos aqui à frente. Em seguida, laçamos, estendemos e cortamos o fio. O outro lado aqui da lateral mais estreita será preenchido com o mesmo padrão que eu acabei de orientar aqui. Depois de preencher os 4 lados aqui com o laranja, eu vou voltar a trabalhar com o marrom claro, que foi o que eu usei para fazer a primeira parte aqui da peça. E nós vamos, a partir daqui, começar a trabalhar o acabamento, contornando ao redor de toda a peça. Eu vou começar por esse canto, que é entrando aqui na lateral mais comprida. Eu vou começar com a última volta aqui do marrom escuro com o direito voltado aqui para mim. Então, olha, agora eu fico com o direito aqui para cima. E aqui também no laranja, a maior parte desses grupos dessa volta aqui vão estar com o direito também voltado para cima. E para iniciar, eu vou laçar o fio. E vir nas 3 correntes do leque, que eu tenho aqui nesse canto, e vou prender um ponto baixo. Venho com a agulha aqui nas 3 correntes, busco a linha e trabalho o ponto baixo. Em seguida, eu vou subir 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto
no mesmo espaço e prendo aqui um ponto baixo. Então, olha, os 4 cantos serão trabalhados da mesma forma. Um ponto baixo, 6 correntes, mais um ponto baixo. Depois, olha, todo o restante aqui nas laterais, nós vamos trabalhar 4 correntes apenas. Então, 1, 2, 3 e 4. E vamos para o espaço de correntes à frente, e aqui eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, olha, volto aqui e faço mais um. Então, sempre 2 pontos baixos em cada um dos espaços que nós temos na base. E 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. No próximo espaço, 2 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 correntes, 2 pontos baixos no próximo intervalo. Então, olha, vai ficando assim. 4 correntes. Aqui eu encontro um local que tem uma ponta, então, eu sempre viro para o lado de cá e prendo essa ponta embaixo desses 2 pontos. Eu não vou cortar ainda essa ponta, depois ainda vou arrematar mais um pouco essa ponta aqui. Bom, então, eu vou fazer aqui a lateral mais comprida, seguindo essa orientação que passei, e venho conferindo com você com quantas alças de 4 correntes eu fiquei. Trabalhei as alças na lateral mais comprida e fiquei com o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 alças de 4 correntes, sempre separadas aqui com 2 pontos baixos. E aqui eu já fiz um ponto baixo nas correntes aqui do leque, no canto. Então, o canto eu viro com 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Volto nas mesmas correntes aqui do canto, faço mais um ponto baixo. E agora, vamos trabalhar aqui a lateral mais estreita, fazendo as 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, e 2 pontos baixos em cada espaço que nós temos na base. Então, eu vou trabalhar a lateral mais estreita e venho conferindo com você com quantas alças de 4 correntes ficou aqui na parte mais estreita. Trabalhei a parte mais estreita e fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 alças de 4 correntes na parte mais estreita, sempre separados aqui com 2 pontos baixos. Aqui eu já trabalhei um ponto baixo nas correntes do canto, então, subo aqui 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para virar aqui o canto. Faço mais um ponto baixo no mesmo espaço e continuo agora com as 4 correntes e 2 pontos baixos em cada espaço. Bem, então, eu vou seguir com a orientação que eu passei, vou completar a volta e venho para a gente continuar. Completei a primeira volta do acabamento com a orientação que passei. Depois de fazer aqui minhas últimas 4 correntes, né? Eu venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz, passo a agulha no meio e prendo aqui um ponto baixíssimo.
Bem, agora vamos iniciar a segunda volta. Então, eu vou começar passando a agulha por baixo dessa alça de 6 correntes que eu tenho aqui no canto. Eu aproveito e já vou pegar a ponta junto e vou prender embaixo dos pontos que eu trabalhar aqui. Então, busco a linha, faço um baixíssimo e vou subir 3 correntes que vão equivaler o meu primeiro ponto alto. E aqui, nos cantos dessa volta, nós vamos trabalhar 11 pontos altos. Então, tenho um aqui, sigo pegando por baixo aqui das correntes, até ficar com 11 pontos altos. Bem, então, aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos virando o canto. Os 4 cantos, a mesma coisa. Em seguida, venho nessa alça que tem aqui à frente e prendo 2 pontos baixos. 1, 2. 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Venho na próxima alça e 2 pontos baixos. 1, 2. Agora, laço, venho na próxima alça e nas laterais, nós vamos trabalhar 9 pontos altos. Pegando aqui por baixo dessa alça, faço 9 pontos altos. Então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Venho na próxima alça e prendo 2 pontos baixos. 1, 2. Faço 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Venho na próxima alça e prendo 2 pontos baixos. Agora, laço, venho na próxima alça e repito 9 pontos altos. Depois de trabalhar os 9 pontos altos, eu venho na alça da frente, prendo 2 pontos baixos. 4 correntes. Próxima alça, 2 pontos baixos. Laço, na próxima alça, 9 pontos altos. Bem, então, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir por toda a lateral mais comprida. Então, eu vou fazer a minha até encontrar o próximo canto e venho conferindo com quantos grupos de 9 pontos altos eu fiquei na parte mais comprida. Trabalhei com a orientação que passei, vou conferir com você quantos grupos eu fiquei com 9 pontos altos aqui na parte mais comprida. Então, não conto esse aqui do cantinho, que tem 11. Vou começar por esse aqui de 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos com 9 pontos altos. E eu fiquei com 8 espaços de 4 correntes aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços de 4 correntes, sempre presos aqui com 2 pontos baixos. Depois desses últimos 2 pontos baixos, eu tenho logo à frente a alça de 6 correntes que vira o canto. Então, aqui eu trabalho 11 pontos altos. Bem, então, olha, eu vou fazer os 11 pontos altos desse canto e venho. Trabalhei os 11 pontos altos virando o canto. Agora, eu venho na próxima alça, prendo 2 pontos baixos e vou começar aqui a trabalhar
a lateral mais estreita com o mesmo padrão que nós fizemos a mais comprida. Então, olha, 4 correntes. Na próxima alça, 2 pontos baixos. Bem, então, olha, repare que aqui no canto fica assim, olha. Antes de eu começar a trabalhar o canto, eu vou ficar com uma alça de 4 correntes. E depois que eu trabalhar o canto, eu também fico com uma alça de 4 correntes. Agora, eu vou laçar e vir nesse próximo espaço e aqui eu trabalho 9 pontos altos. E depois dos 9 pontos altos, então, venho no espaço da frente, faço 2 pontos baixos, 4 correntes. Próximo espaço de correntes, 2 pontos baixos. Laço. E no próximo espaço, 9 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho conferindo com você quantos grupos eu fiquei na parte mais estreita. Trabalhei a parte mais estreita e fiquei com 1, 2, 3, 4 grupos de 9 pontos altos e 5 espaços de 4 correntes. Olha, 1, 2, 3, 4 e 5. Prendi aqui 2 pontos baixos, logo à frente tenho as 6 correntes que viram o canto. Então, aqui é só eu trabalhar os 11 pontos altos para virar esse canto e depois seguir pelo restante da volta com a orientação que eu passei até aqui. Bom, então, olha, eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Completei a segunda volta. Depois de trabalhar aqui esses últimos 2 pontos baixos, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, pegando pelo meio da terceira corrente que eu fiz para iniciar a volta. Bem, e agora vamos para a terceira volta. Eu começo com 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. E aqui elas vão equivaler as 3 primeiras correntes, um ponto alto, e a quarta, um espaço de separação. E nós vamos trabalhando aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. E separando esses pontos altos com uma corrente. Então, fiz uma corrente, venho para o ponto logo à frente e trabalho mais um ponto alto e uma corrente, ponto à frente, um ponto alto e uma corrente. E vamos com essa orientação. Nós vamos ficar aqui nos cantos com 11 pontos altos separados por uma corrente. Bem, então aqui, olha, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos e fiquei com 10 espaços de uma corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, eu venho nessas 4 correntes e faço 2 pontos baixos aqui. 1 e 2. Prendeu os 2 pontos baixos, laça, vem sobre os 9 pontos altos que tem aqui logo à frente, e aqui nós vamos trabalhar 9 pontos altos separados por uma corrente. Então, olha, vim no primeiro ponto alto, fiz um ponto alto, agora uma corrente, ponto à frente, ponto alto e uma corrente. Vamos assim até completar os 9 pontos altos.
Então, aqui eu trabalhei 9 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e fiquei com 8 espaços de uma corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, eu venho no espaço de correntes logo à frente, prendo 2 pontos baixos. Depois, eu laço, venho nos 9 pontos altos da frente, e a partir do primeiro ponto alto aqui, eu começo a fazer um ponto alto em cada ponto alto, separando sempre uma corrente. Bem, então, esse é o padrão que nós vamos por toda a volta, nos 4 cantos, vamos ficar com 11 pontos altos, todos eles separados por uma corrente, e todo o restante será feito com 9 pontos altos, sempre separados por uma corrente. E nas alcinhas de correntes que nós temos aqui de base, nós sempre vamos prender 2 pontos baixos. Então, eu vou completar o restante da minha volta seguindo essa orientação e venho para a gente continuar. Completei toda a volta com a orientação que passei. Depois de fazer aqui esses últimos 2 pontos baixos, eu vou fechar a volta com um baixíssimo, pegando aqui pelo meio da terceira corrente que eu fiz para iniciar a volta. Vou laçar mais uma vez e vou cortar esse fio. Bem, e agora nós vamos trabalhar a última volta com o marrom escuro novamente, o mesmo marrom que eu fiz os 4 cantinhos aqui. Bom, então, para iniciar, eu vou laçar o fio. E eu vou começar aqui por esse canto. Então, venho na primeira corrente que eu tenho aqui entre o primeiro e o segundo ponto alto desse grupo aqui do canto, e vou trabalhar um ponto baixo. Passo a agulha aqui, busco o fio e trabalho o ponto baixo. E sobre esse ponto baixo, eu vou fazer um ponto picô. Então, subo aqui 2 correntes, volto no ponto baixo, pego esses 2 fios aqui, olha, o de cima e esse aqui logo à frente. Busco uma linha, fico com 2 linhas na agulha, agora eu trabalho outro ponto baixo. E aqui eu formei, então, o picô. E nós vamos trabalhar pontos baixos com picô na última volta aqui. Então, fiz um ponto baixo picô nessa primeira alça de correntes, venho pra alça à frente. Trabalho aqui um ponto baixo, faço 2 correntes, venho no ponto baixo e pego esses 2 fios, essa laçadinha aqui de cima e essa logo à frente. Busco uma linha, fico com 2 fios aqui na agulha, agora eu laço e faço um ponto baixo. E percebe que eu tô prendendo essa ponta embaixo desses pontos. Então, vamos assim, em cada espaço de uma corrente, nós vamos trabalhar o ponto baixo, subir 2 correntes, pegar 2 fios do ponto baixo, buscar a linha e trabalhar outro ponto baixo. Então, nós vamos com essa orientação aqui no canto, até trabalhar o total de 9 pontos baixos com picô. Aqui está, olha, eu trabalhei com a orientação que passei, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos com picô. Eu tenho vazio ainda de base e uma corrente aqui nesse grupo. Então, nessa última corrente, eu vou fazer um ponto baixo. E não vou fazer o picô, só o ponto baixo aqui na última corrente. Fez esse ponto baixo, vem no grupo da frente, aqui no primeiro espaço de uma corrente, e trabalha
um ponto baixo com picô. E vamos seguir fazendo um ponto baixo em cada espaço de uma corrente que a gente tem de base e trabalhando o picô com duas correntes. E aqui, nesses grupos da lateral, nós vamos fazer o total de 7 pontos baixos com picô. Aqui está, olha, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos com picô. E tenho aqui esse último espaço de uma corrente, que eu faço só o ponto baixo, sem o ponto picô. Trabalhou esse ponto baixo, agora nós vamos direto vir para o primeiro espaço de uma corrente desse grupo aqui à frente e começar a repetir o padrão. Vou fazer aqui os 7 pontos baixos com picô. Aqui está, olha, eu trabalhei novamente 7 pontos baixos com picô. No último espaço aqui de corrente, faço apenas o ponto baixo. E direto eu venho para o próximo grupo e, a partir do primeiro espaço, começo a repetir os pontos baixos com picô. Bem, então, é assim que vamos trabalhar a última volta aqui do acabamento. Em todos os cantos, vamos fazer 9 pontos baixos com picô e um sem picô. E nas laterais, vamos fazer 7 pontos baixos com picô e um sem picô. Bem, então, eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho mostrando para você como vou fazer os arremates. Completei o restante da volta com a orientação que passei. Depois de fazer esse último ponto baixo, eu vou fechar a volta com um baixíssimo, pegando no primeiro ponto baixo que fiz. Então, passo a agulha aqui pelo meio desse primeiro ponto baixo e prendo um baixíssimo. Laço mais uma vez e corto a linha. Bem, e agora, então, nós vamos arrematar as pontas. Então, a primeira coisa que eu faço é virar aqui o acabamento da peça com o avesso para cima. Perceba aqui que eu já virei, ó, aqui ao direito, estou com o avesso para cima. E eu vou arrematar as pontas nessa posição, com o acabamento com o avesso para cá. Bem, então, vou arrematar da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui, olha, todas as pontinhas que eu tenho, eu vou desenrolar aqui e abrir ao meio, e vou ficar com 3 fiozinhos em cada lado aqui, ó. 3 pra cá, 3 aqui. Aí, eu pego metade aqui, e sempre eu vou procurar arrematar as pontas no barbante da mesma cor. Então, essa ponta é um marrom escuro, eu vou passar a agulha aqui, olha, entre aqui, ó, no meio, né, de um ponto do marrom escuro e vou pegar metade aqui dessa ponta, passar por baixo desse ponto e vou fazer 2 nozinhos. Então, o primeiro nozinho, eu nunca vou apertar muito, para que não repuxe o trabalho. O segundo, eu aperto bem. Se você quiser, pode fazer até mais um nozinho aqui. Eu faço apenas 2. Depois que fez os 2 nozinhos, então, é só cortar aqui o excesso da ponta. E vamos para a próxima ponta. Então, aqui eu tenho uma ponta do laranja. Faço a mesma coisa, abro ao meio. Três fiozinhos para cada lado. Passo a minha agulha aqui, olha, pelo meio de um ponto aqui do laranja, que esteja bem próximo aqui onde eu estou com a pontinha. E trago metade dessa ponta aqui pelo meio desse ponto. E depois, eu faço os 2 nozinhos. Sempre repare se não está repuxando, então, o primeiro nozinho nunca aperte demais, para que não repuxe. O segundo, a gente aperta bem.
e depois corta aqui o excesso das pontas. Bom, então, é dessa maneira que eu vou arrematar aqui todas as pontas que eu tenho na peça. Depois de arrematar todas as pontas, então, nós estendemos a peça. Esse tapete, ele ficou bem assentado, quase nem precisa estender. Mas eu gosto de estender um pouco, então, sempre começo do meio para fora e depois aqui no acabamento, eu costumo sempre pegar aqui em todos os pontos picôs e ir estendendo eles para cima, porque fica mais ajeitadinho ainda, fica mais bonito o trabalho. E encerramos mais uma peça, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você, é só clicar nessas imagens que você será levado às videoaulas. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais um passo a passo.